Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje nós vamos falar sobre o quase título do Corinthians. Para conversar comigo sobre isso, está aqui o Renato Salles, corintiano, jornalista, Tribuna de Minas. Você tá bom? Tudo jóia. Assim como o Coringão, tudo certo. Aí, olha só. E eu ainda chamo. E para falar com a gente, Leandro Colares, você tá bom? Tô ótimo. Tava sumido, rapaz. Tava com saudade de você. Tava difícil, né, encontrar um espacinho para vir aqui, mas hoje a gente conseguiu. Tamo junto. Boa tarde, bom dia também pro Renato. Ó, e vamos começar falando do arquirrival do seu time. Exatamente. Vamos começar falando do Vasco, pessoal. A gente, tanto eu quanto o Leandro, já tinha dado o Vasco como rebaixado. Já estava aquela situação, era só fechar o caixão. E agora faltando só 2 pontos para sair dessa zona do rebaixamento. O Vasco ganhou mais uma no fim de semana, vamos ver como foi essa vitória. Da Arena Palestra, o Palmeiras ficou mais longe do G4. Nenê cobrou o escanteio e Rafael Silva fez de cabeça. 1-0 Vasco. No segundo gol, Rafael Silva brigou muito pela bola que sobrou para Nenê marcar com categoria. O Vasco continua em penúltimo no Brasileirão. Tá aí, conseguiu mais essa vitória e o inacreditável parece que vai acontecer, né? Exatamente, né? Eram 12 pontos aquele programa no qual a gente fez o caixão do Vasco aqui. O Vasco estava 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje são 2 pontos. Então é muito factível imaginar o Vasco sair dessa situação. E ontem talvez tenha sido o melhor jogo do Vasco no campeonato inteiro, né? Realmente uma atuação assim, excelente. O Vasco, principalmente no primeiro tempo, não deu nenhuma chance para o Palmeiras. O Palmeiras está mal, está certo, mas é um mérito, né? Inegável vencer o Palmeiras no Allianz Parque. E o time do Vasco vem muito bem. E sob a batuta do Nenê de novo, né? 7 gols já no campeonato, com 3 assistências. Realmente é um jogador que mudou a cara do time no segundo turno. E agora o próximo adversário é o Corinthians, né? O problema do Vasco é esse, né? Nessa série embalado, ele tem o Corinthians, e o Corinthians ainda brigando pelo título. Talvez se o título viesse ontem com talvez um empate do Atlético, que persistiu até os minutos finais do jogo com o Figueirense, talvez as coisas podiam facilitar para o Vasco. O Corinthians entra mais focado, entra pensando no título. Mas o Vasco, ele está na contramão ali da zona ali do descenso. O Vasco vem embalado enquanto os outros times estagnaram. Curitiba está muito jogo sem vencer. O Curitiba tem 7 jogos que não vence. O Avaí tem 7 jogos que não vence. E o Goiás venceu apenas um dos últimos 6 jogos. Todos os times ladeira abaixo, como o Renato falou, só o Vasco. E o Vasco parece que ele se planejou para escapar. A contratação do Nenê, para mim, é o grande marco dessa arrancada do Vasco. De certa forma, estou lembrando o Fluminense em 2009. Vamos ver se o final vai ser o mesmo. A situação já é melhor, né? A essa altura, em 2009, o Fluminense tinha 5 pontos de diferença para o primeiro fora da zona. O Vasco tem só 2. O Fluminense precisava ganhar todos. Em 10 jogos tinha que ganhar 9. Era e até conseguiu. mais difícil. O Vasco está mais confortável um pouco. Talvez com 3 vitórias nessa reta final, 2 vitórias no empate, talvez ele escape. A Sibéria vai ficar para a próxima? Eurico Miranda não vai para a Sibéria conforme prometido? Tô achando que não, cara. Bom, acho que ele já comprou passagem, vai ter que negociar isso aí, porque já estava certo. Será que tem reembolso? Deve ter reembolso para ele. Pessoal de casa, chamar vocês participarem aqui com a gente, o número vocês já conhecem, é o 98410-9434 no nosso WhatsApp. Mandei a opinião de vocês acham que o Vasco vai cair? O Vasco não vai mais cair? Eu estava com a esperança, eu comecei no início do campeonato, o Vasco toda aquela situação, foi indo, ficando aquela coisa insustentável, impraticável, falei, já caiu, está caído, pronto, acabou. Depois de um tempo eu comecei a acreditar que poderia não cair, como agora eu acredito que não vai cair, mas eu estou numa campanha para o Vasco cair, por favor, para que jogue com o Tupi. Eu falo isso todo o programa para ver se a gente atrai isso. Seria um clássico do litoral, né? Pois é. Seria um jogo interessante. Mas eu acho que eu sou da teoria contrária, que muita gente gosta quando o time grande cai, né? Quando o time grande é legal só quando cai, porque no ano seguinte faz muita falta para o campeonato. E se o Vasco cair, para o Vasco eles assumiriam um padrão de time de segunda divisão. Bate e volta, bate e volta. Mas eu também acho perigoso o Vasco escapar dessa forma, achar que está tudo uma beleza, tudo certo, e manter esse raciocínio da temporada desse ano. Exatamente, especialmente porque o Vasco gastou muito, né? Quando você fica lá embaixo e tem que remontar o elenco no meio do campeonato, você gasta muito. E o Vasco fez isso nesse segundo semestre, um dinheiro que a gente não sabe de onde veio, né?
Então, talvez essa conta ainda vá ser paga o ano que vem. Pode. Na verdade, aliás, o Eurico já admitiu que o salário está atrasado, né? Tem um mês de salário atrasado do Vasco que deve ser pago aí nas próximas semanas. O planejamento foi todo errado, contratando jogador no meio de campeonato. O Vasco se equivocou muito nessa temporada. Achou que com um bom desempenho no campeonato estadual, naquela de o respeito voltou, achou que tinha condições de brigar por algo maior, mas não era verdade. Respeito se ganha dentro de campo. O negócio é começar o campeonato com o time montado, né? Sim, é planejamento. Futebol é planejamento. No máximo, uma contratação pontual em algum momento, algum jogador se lesionou, ou alguma coisa nesse sentido. E você já tem que ter alguma coisa engatilhada. Pegar o caso do Corinthians, por exemplo. O Rildo se machucou, já estava com o Lucas engatilhado, o Lucas já vem fazendo gols decisivos, jogando bem, entrando sempre no segundo tempo. Você tem que ter planejamento. Quem se planeja vence no futebol. Pois é. Realmente, eu acho que é fundamental. E um ponto interessante que a gente tem conversado nos últimos programas, a questão de planejamento, a gente estava falando da situação do São Paulo. Né? O planejamento todo que o São Paulo teve, foi tricampeão na década passada, e de repente, daquela degringolada, uma gestão mal feita, fica numa situação que já não briga por praticamente nada, né? Especialmente esse ano, né? O São Paulo teve muito problema político, né? O Aidar renunciando, com suspeita de, enfim, favorecimentos em contratos, enfim, o São Paulo todo envolvido em polêmicas. E agora é que a situação parece estar um pouco mais calma politicamente, mas o time perdeu muito jogador também no meio do campeonato. E perdeu o técnico? Perdeu o técnico, e até surpurendente, né? Que esteja a um passo ainda da tá ali, vaga na Libertadores. Tá ali pertinho. Ninguém quer essa vaga. A gente conversava sobre isso, todo mundo tá perdendo, né? Ninguém quer essa vaga. Santos também ontem jogou com o Joinville num jogo impraticável, né? Pelo gramado. 37 minutos só de bola rolando o jogo inteiro. Então foi um jogo atípico também, e isso facilitou também para o São Paulo se manter naquela briga. Eu puxei aqui o gancho do São Paulo para a gente poder falar agora do jogo do Cruzeiro e São Paulo. O Mano parece que acertou a mão. O Cruzeiro venceu mais uma, a gente teve época de falar de rebaixamento, né? Briga contra o rebaixamento do Cruzeiro, isso já é uma realidade superada há algum tempo. Vamos ver como foi a vitória da Raposa. No Mineirão, São Paulo saiu na frente do Cruzeiro. Pato bateu o escanteio e Luiz Fabiano marcou. Só que o William, com um belo chute, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Leandro Damião pegou bonito na bola, virada cruzeirense. E o São Paulo continua em quinto no Brasileirão. Tá, e a gente conversava aqui sobre o Mano ser um bom técnico, mas eu sempre defendo o Marcelo Oliveira, que não tinha que ter sido mandado embora. Claro, futebol também, além de planejamento, é continuidade. Quando você mantém um treinador por mais de 1, 2 temporadas, ele dá sucesso. Aconteceu com o próprio Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Mas acho que deve ter ocorrido um desgaste com a diretoria ao longo do tempo, que eles optaram por mudar um projeto. Só que esse projeto trocou uma vez, já trocou 2 e agora parece acertar com o Mano. Mas só vai ver o trabalho do Mano no ano que vem. A palavra projeto aí tem alguma relação com o treinador que foi contratado? Bem plausível, né? Faz algum sentido. Que já não é um bom projeto há muito tempo. Vanderlei Luxemburgo, que a gente está falando. Falamos disso na quinta-feira. O Vanderlei, eu acho que foi para o futebol periférico, como eu acho que os jogadores que vão são ou os que estão em fim de carreira ou os que estão querendo ganhar um dinheiro. Ele está levando o Everton do Flamengo para jogar Pois com ele. Mas eu sou muito contrário aí para esses mundo árabe, agora mundo chinês, agora tem o mundo indiano. Quando pinta, no caso do Luxemburgo, eu acho que foi o que pareceu para ele. Ele está muito desgastado no mercado nacional. Filipão, por exemplo, e ele não queria abaixar o patamar financeiro, que o Luxemburgo já foi top de linha no Brasil. Né? Mas desde que ele se deslumbrou naquela ida para o Real Madrid, parece que ele perdeu um foco e não consegue fazer uma sequência boa de trabalho. Então ele foi atrás da grana mesmo, assim como o Filipão que você citou, mas para um jogador eu sempre abaixo dos 30 anos, eu acho que... Eu sempre falo do Everton Ribeiro e do Goulart. Ricardo Goulart. Eu sempre falo dos dois. Mas eu acho complicado, cara, assim... A carreira de jogador é muito curta, tudo pode acontecer, o cara pode se machucar gravemente, perder oportunidade na seleção, por exemplo, do mesmo jeito. Então é difícil você criticar. O dinheiro é muito grande, Então, acho que eu tendo a concordar com um cara aí numa situação dessa. São dois pontos. Claro, esportivamente... Financeiramente, pesa... Agora, quem tem um projeto de tentar defender a seleção, fazer história no futebol, é se esconder. Não é o melhor caminho. Vou dar uma atualizada aqui, o pessoal do WhatsApp mandando as mensagens aqui pra gente. A gente recebeu aqui, esse aqui foi pra você, Renato. Esse cara é maluco?
falar que tu ia fazer o clássico do litoral com o Vasco, JF tem praia. Galo Mas litoral. é a fama da nossa cidade, né? Todo mundo fala que Juiz de Fora, a gente é carioca. Do terceiro andar pra cima, IPTU mais caro. Pois é. Tem vista pro mar ali. Aqui é a esquina do Rio, né? Aqui na esquina do Rio. Tem aqui o pessoal falando que o Vasco não vai cair, vai voltar com tudo, mas já tem gente que discorda, falando que, eu sou o Jonas, tenho 15 anos, moro em Juiz de Fora, o Vasco vai cair para a segunda. E o Fernando Góes, lá de Murié, falou o seguinte, que essa vitória do Vasco foi só para iludir o torcedor, quer ver ganhar do Corinthians. Mas Você também quer ver isso, né? Não, quero ver isso, não. Não passa pela minha cabeça, Lucas. Tem um outro aqui, esse aqui você vai gostar. Pessoal, lembra de mandar o nome e a cidade. Esse aqui mandou um comentário pra gente, o Corinthians está melhor que a seleção. Professor Tite. De fato. Começa pelo treinador. O Tite dá de 10 no Dunga, gente. Mas isso aí é verdade. Eu não entendo como o Tite não é o treinador da seleção brasileira. Porque ele está num clube maior. No momento. Eu imagino que deveria. Quando o Filipão foi mandado embora, naquele momento, na verdade, para mim era o Marcelo Oliveira o nome natural. Tava aquele Ou o trabalho Tite, brilhante. nunca o Dunga. Nunca o O Dunga. Dunga não dá para justificar a escolha dele. A única coisa que entra na minha cabeça para justificar o Dunga é que ele já sabe como funciona o esquema da CBF e não vai comprar uma briga muito grande lá dentro. Porque se põe um cara que não conhece... Não há pensamento de como fazer com que a seleção brasileira jogue de um jeito específico, X ou Y. Não há isso. Não há quesito técnico na escolha. Então, é óbvio que provavelmente não vai ser o melhor técnico do Brasil, que é o Tite, na minha opinião, indiscutivelmente. Mas vamos deixar o Tite quieto. Onde é que ele tá? Tá bem, tá feliz. Prefere que ele fique lá, né? Tá feliz, tá bem. A última vez que eu vi um técnico sair do Corinthians para ir para a seleção brasileira foi até o Vanderlei Luxemburgo. Não deu muito certo. Não deu certo. Mas são vários, né? Vanderlei Luxemburgo, Parreira, quando... Parreira fez uma campanha boa em 2002, foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Rio São Paulo e vice-campeão brasileiro, assumiu a seleção no ano seguinte. Foi bem até a Copa, né? Naquele oba-oba de 2006 a gente perdeu aquele Mundial. Mas o Corinthians está sempre assim, quando o Corinthians está bem, eles vêm em busca do nosso treinador. O Mano, recentemente, também foi o mesmo caso. Pois é, verdade. verdade. Vanderlei Luxemburgo, Nossa, Mano, Parreira. Parei nos anos 90, hein? O Mano foi o último. Parei nos anos 90. Agora Parecendo um velho de 70 anos lembrando do futebol de antigamente. E os anos 2000 foram anos negros do futebol para mim. Meu time caiu para a segunda divisão. Então é uma década apagada na minha cabeça. Você não sabe o que é isso, né? Não sei. Um dia você vai saber. Não. Não é tão ruim. Não dói tanto quanto você imagina. Mas vamos falar agora de um time que já foi até para a Série C. O Fluminense. O Fluminense perdeu mais uma, dessa vez para Chapecoense. Chapecoense que também conseguiu uma série de resultados bons. Teve lá perto da zona, agora já está uma situação até bastante tranquila. Fora de casa, o Chapecoense fez 3-2 no Fluminense. Vamos ver como foi essa partida. No sábado à noite, também no Maracanã, o Fluminense fez 1-0 com Jean de pênalti. Maranhão cruzou da esquerda e Túlio de Melo mergulhou para empatar para a Chapecoense 1-1. Depois do escanteio, Diego marcou de cabeça e virou o jogo para o time de Santa Catarina. No segundo tempo, Gustavo Scarpa empatou para o Flu, 2-2. Só que Camilo fez este belo gol na entrada da área e a Chapecoense garantiu a vitória por 3-2. Tá aí esse 3-2. Fluminense, do meio do final do primeiro turno para frente, abdicou de qualquer coisa. É né? o lanterna do retorno, né? O Fluminense. Campanha realmente muito ruim, termina o ano de uma forma melancólica. E Fluminense, a gente estava até falando que o Renato é freguês da Chapecoense, né? Nunca venceu em jogos oficiais. Olha só. 4 jogos, 4 derrotas. Olha só. Eu quero aproveitar aqui que a gente está falando do Fluminense. Eu quero pedir desculpa pro Ronaldinho Gaúcho. Por que eu quero pedir desculpa pro Ronaldinho Gaúcho? Muitas vezes a gente ficou falando que o problema no Fluminense foi a contratação dele. Ele já foi embora, há muito tempo. Foi um dos problemas também. Há muito tempo. E o Fluminense continua do mesmo jeito. Ronaldinho, desculpa. Foi um dos problemas que denota também, mais uma vez, falha no planejamento. Você contrata um jogador no meio do campeonato, você libera o jogador antes do término do campeonato, ou seja, não há uma gestão inteligente do Fluminense. E eu estava até brincando com o Colares aqui também. Se tivesse mais 3 rodadas, o Fluminense estava brigando para não cair. Se tivesse mais 3 rodadas, o Vasco podia ultrapassar o Fluminense. A situação do Fluminense é complicada. Era de se imaginar que o Fluminense ia ter uma dificuldade maior esse ano por conta do rompimento com a antiga patrocinadora, que era quem injetava grana ali. Mas, assim,
Fora isso também parece ter problema político, problemas de gestão. A sorte do Fluminense é que tem uma molecada boa subindo. Agora, o atual patrocinador já falou que não tem condição de bancar o ano que vem. Embora tenha um contrato até o final do ano que vem, mas ele já falou que não quer mais fazer investimento em futebol aqui no Brasil por causa da crise. Mas isso deve ser geral. Vários clubes vão passar por isso. Complicado. Pessoal, é o seguinte, a gente vai para o nosso rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre Corinthians de Renato Salles e também sobre Flamengo de Leandro Colares. Rapidinho, pessoal. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora no momento de deixar meus convidados felizes. Vamos falar do time deles, começando com o praticamente campeão brasileiro de 2015, o Corinthians. Por mais que milagres aconteçam, por mais que eu tenha lido que é mais fácil o Atlético ser campeão do que ganhar na loteria, não tem mais jeito, o Corinthians já é praticamente campeão, ganhou de 2-1 nesse final de semana. Quase 44 mil torcedores quebraram o recorde de público na Arena Corinthians para ver o jogo contra o Coritiba. Nervoso, o líder do campeonato errava muitos passes e teve dificuldades para chegar ao gol do time paranaense. Nesse lance, Jadson quase marcou sem querer, no rebote do goleiro, mas a bola caprichosamente bateu na trave. Em boa jogada de Edilson pela direita, o juiz marcou pênalti neste lance. Depois de muita reclamação, Jadson cobrou e fez 1-0, o 100º gol corintiano no novo estádio. Elias recebeu livre, mas o goleiro deu um tapinha e evitou o segundo gol corintiano. No segundo tempo, Negueba deu um susto na torcida corintiana e empatou a partida. O gol salvador só veio no finalzinho do jogo, marcado por Luca, que entrou no segundo tempo e garantiu a sofrida vitória corintiana. Os jogadores se abraçaram e comemoraram muito. A torcida soltou o grito de campeão. Mas o título só poderia ser comemorado com 4 rodadas de antecedência se o Atlético Mineiro não vencesse o Figueirense no domingo. Se não vencesse, mas venceu, daqui a pouco a gente vai mostrar esse jogo para você de casa. A torcida já gritou é campeão, os jogadores oficialmente não podem gritar é campeão porque fica feio, porque a matemática ainda não confirmou, mas o futebol já confirmou há muito tempo, né, Renato? Como jornalista, Luca, eu falo que é campeão analisando tudo que aconteceu no campeonato. O Corinthians disparou de tal maneira, jogando futebol bonito, embora essa tenha sido a pior partida do Corinthians desde que ele começou a jogar como campeão. Os números mostram que é quase impossível, é mais fácil ganhar que ganhar na loteria, mas ganhar na loteria também é algo quase impossível. Mas como torcedor, eu também evito falar que já é campeão. Isso dá um azar danado. Torcedor sempre tem a cisma. Igual eu não vejo jogo do Grêmio, porque quando eu assisto o Grêmio torcedor perde. do Corinthians não grita nem gol antes. Você cruza a bola na área, assim, se alguém gritar gol, tava vendo com os amigos no bar essa última partida, se alguém gritar gol, a bola não entra, a culpa é do cara que gritou gol antes. Zica, que a gente fala. Essa zica aí o pessoal fala mesmo. Agora, o Corinthians é campeão. Já, não tem jeito. Há muito tempo. Tem umas 5 rodadas, há muito pelo menos. tempo que já é campeão. É disparado o melhor time do campeonato, mais consistente, embora tenha jogado mal sábado. Agora, não tem comparação o nível de futebol que o Corinthians praticou no campeonato com as outras equipes. E quando joga mal, ganha, né? Tem essa também, que favorece a conquista do time. É a sorte de campeão, Sorte né, que a gente de campeão. costuma falar. Mas é sorte, é trabalho, né? Trabalho. Isso é uma grande bobagem. O campeão não tem sorte. O campeão joga para vencer o campeonanato. Um campeonato de quase 40 rodadas vai ganhar na sorte. Não tem jeito, Melhor técnico. Melhor técnico, melhor meio-campo, disparado. 2 ali no topo dos artilheiros, né? Jadson e... O Corinthians lidera quase e todos os índices do campeonato, quase todos. O que não lidera é pouco. Aí você pega as listas dos melhores jogadores do campeonato, tem 3, 4 do Corinthians. O Corinthians tem 4 jogadores na seleção brasileira. O time realmente está sobrando no campeonato. Pessoal, agora vamos falar então do único que ainda tem chances matemáticas, mas não reais, de conseguir tirar esse título do Corinthians, que é o Atlético Mineiro. No finalzinho, o Atlético conseguiu uma vitória que colocou uma aguinha no chope corintiano, mas pouca coisa, né? Porque próxima rodada não tem jeito, o Corinthians vai ser o campeão. Mas vamos ver como foi a vitória do Atlético Mineiro. Em Florianópolis, o gol da vitória do Atlético Mineiro saiu aos 45 minutos do segundo tempo.
Dátolo recebeu de Luan e com muita categoria mandou para a rede. Para ser campeão, o Atlético tem que vencer os 4 jogos que restam e torcer para o Corinthians só fazer 1 ponto até o fim do Brasileirão. Ia ter que ter um rendimento muito abaixo do que já teve até agora, né, Leandro? Não vai ter, cara. Não vai ter. E é difícil também imaginar que o Atlético vai vencer os 4 jogos que restam. Vai jogar contra o Grêmio na Arena. Vencer 4 jogos seguidos é muito difícil nesse campeonato. São poucas séries assim no campeonato. Então, é difícil imaginar que o Atlético vai vencer os 4 jogos. Mais difícil ainda imaginar que o Corinthians vai fazer 1 ponto só. O título está decidido. E se o Corinthians fez um jogo ruim contra o Curitiba, o Atlético fez um jogo pior ainda contra o Figueirense e por pouco não saiu de lá com uma derrota. O Carlos Alberto, grande Carlos, eterno Carlos Alberto, perdeu uns 2 gols na cara do Vitor. O Vitor apareceu bem em várias jogadas. O Atlético no primeiro minuto dos acréscimos ele conseguiu esse gol com o Dátolo também, que está jogando muita bola. Vamos falar agora do seu Flamengo, Leandro? Vamos falar, esse 4-1... É bom ver o time da gente ganhando, de goleada, mesmo que não sirva para nada, né? Sim, é bom, sem dúvida. Mas o de positivo foi a volta do Alan Patrick, né? Do Pará. O Pará é o Pará, né? Enfim, você conhece bem. Agora, o Pará e o Alan Patrick no início do jogo estavam sendo muito vaiados pela torcida, o Pará mais, mas o Alan Patrick calou a torcida com o primeiro gol. Quando ele fez toda a jogada, tabelou com o Gabriel e fez um belo gol, por sinal. Saiu aplaudido depois no segundo tempo. O Pará não, continuou sendo vaiado. Depois participou do terceiro gol. O Pará deu uma assistência também, né? Participou do terceiro gol. Mas a volta do Alan Patrick foi importante porque é um jogador que talvez seja o melhor jogador do Flamengo no campeonato, né? Especialmente naquela série de 6 jogos seguidos com vitória. Agora, é um jogo sem parâmetro. Nesse momento, nas últimas 5, 6 rodadas, o Goiás, para mim, é o pior time do campeonato. O Flamengo venceu esse time que não ofereceu quase nenhuma resistência e mesmo assim o Flamengo ainda deu chances para o Goiás, né? Então assim, não foi lá uma grande atuação, foi uma atuação correta, mas contra um adversário que não tem oferecido resistência quase nenhuma. Vamos ver como é que foi essa goleada, esse 4-1. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente do Goiás com um belo gol de Alan Patrick, que voltou ao time depois de ser afastado. Eric deixou tudo igual para o time goiano. No segundo tempo, Alan Patrick aproveitou o rebote do goleiro para marcar o segundo gol dele e o segundo do Mengão. Kaique recebeu livre e fez o terceiro do Flamengo. E foi Kaique quem fechou a goleada. Flamengo 4, Goiás 1. Tá aí, assim foi esse 4-1. Agora vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, ver como é que tá essa briga, principalmente no G4, a 4ª vaga. Acho que dá para falar da 4ª vaga, né? Acho que o Grêmio e o Atlético já está matematicamente garantido, o Grêmio está praticamente também, está a 5 pontos de vantagem do 4º colocado, e acho que a briga fica aí, principalmente aí, do 4º colocado para baixo, né? Santos, São Paulo, Inter, acho que até lá no Palmeiras. O Palmeiras já tira, até pelo que vem jogando. O Palmeiras vem jogando mal, não tem convencido. Nos últimos 6 jogos. Eu acho que vai até o Sport ali, quem tem realmente força para chegar nessa briga. Apesar da pontuação da Ponte, não vai ter força, né? Porque são muitos times, são 4 times na frente dela, então, e esses times, é diferente da parte de baixo da tabela, Lucas, que ali os times tendem a perder pontos. Nessa briga, todos os times tendem a somar pontos, por isso que é difícil você ultrapassar 4 equipes. É mais difícil a Ponte Preta tirar 4 pontos do Santos do que o Joinville tirar 4 pontos do Avaí, entendeu? Uhum. E apesar de que o São Paulo ainda enfrenta o Corinthians, o Inter ainda enfrenta o Grêmio. E a gente tem que lembrar também que o Santos, para mim, é um grande favorito a conquistar a Copa do Brasil, então cairia esse G4, viraria um G5, o que possibilita mais essa chance do Sport. Aí, nesse caso, até a Ponte Preta poderia tentar chegar ali na reta Vamos ver agora a briga pela zona de rebaixamento, aquela que eu costumo brincar, que é a zona de classificação para a 2ª divisão. Vamos ver, o pessoal tá assim, motivado a sair dela, principalmente o Vasco, né? O Vasco está aí ao 19º, está numa situação que a gente já comentou aqui que era inimaginável, está lá com 33 pontos, a 2 só do Avaí, que é o primeiro time fora da zona. Eu acho que a briga fica entre o Figueirense para baixo, né? Eu acho que... Chapecoense e Fluminense já saíram. Não tem... A Chapecoense conseguiu bons resultados, boas vitórias, ganhou do Fluminense no Rio, ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Acho que a Chapecoense merece ficar na Série A, né?
Por exemplo, a distância do Vasco, por exemplo, são 10 pontos. Faltam 12 pontos em disputa. O Vasco passar a Chapecoense seria o mesmo raciocínio do Atlético passar o Corinthians. É muito complicado. Do Figueirense até o Vasco, acho. O Joinville também acho muito difícil. Agora, dali todo mundo pode cair. Tá bem embolado. Beleza, pessoal. Infelizmente, acabou nosso tempo. Eu vou ficar sem mostrar o golaço do Neymar. Brincadeira. Fiquei falando muito de Campeonato Brasileiro. Não consegui falar do Neymar. Ele merecia que a gente mostrasse esse gol dele hoje, belo né? gol. Foi um golaço. Um golaço que o Neymar fez no final de semana. Pessoal, a gente fica por aqui. Na quinta-feira saímos de volta para falar sobre a seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina, com o Neymar de volta depois de cumprir suspensão. Agradeço a sua companhia. Até mais, pessoal. Vocês acompanham agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.